eu torci muito para que houvesse segundo turno. Torci muito para que tivesse segundo turno, tanto em nível de governo do Estado, como em esfera federal. Mas, sinceramente, não pensei que o assunto dominante desses dois candidatos à presidência da República fosse um único tema: aborto. O povo poderia era abortar essas duas candidaturas. É aborto da mulher do Serra agora, é porque Dilma disse em uma época passada que era a favor do aborto. Ou seja, um tema complexo, obviamente, que eu não aceito um ser humano permitir legalizar um aborto, a não ser nas condições que o próprio Código Civil estabelece. Portanto, sou taxativamente contra o assassinato de um ente, de um ser indefeso. O aborto é um assassinato, é um homicídio. Mas o tema nacional, por esses dois candidatos à presidência da República, é um único tema: aborto. Os outros grandes problemas nacionais não estão em pauta. Portanto, eu não vou tratar desse assunto, porque seria entrar na mesma esfera, entrar na mesma onda. Senhores deputados, eu ontem tirei aqui da internet que os vereadores de Itauá, deputado Edson Landim, visitam Fortaleza para cobrar ações de combate à seca. Olhe bem, nós temos um governo diligente, eu entendo o governo Cid como governo diligente, responsável, tanto é que foi legitimado nas urnas novamente com 61% dos eleitores do meu estado. Portanto, é um governador que tem aprovação popular. Eu não estou vendo, e percebi isso já há algum tempo, mas não falava, com essa visita desses vereadores de Itauá, à cidade de Fortaleza, cobrando solução para um milenar problema brasileiro. Eu digo milenar, embora o Brasil tenha apenas 512 anos. É uma maneira hiperbólica de se expressar. Mas nós, deputado Edson Landim, Vossa Excelência há poucos instantes dizendo da responsabilidade do deputado em cobrar das instituições, como devemos cobrar da Telemar, Oi, TIM, Vivo, Claro, as mais variadas prestadoras de serviço, nós devemos cobrar o bem-estar da população. E quando a coisa ela é especificamente ligada ao governante, nós não podemos aqui abrir mão de fazer também as cobranças. Até porque são essas cobranças que fazem com que os governos acertem. Porque os deputados da base é onde entender que, muitas vezes, quando se fala aqui sobre um tema, não se acusa o governador, embora sejamos obrigados a cobrar do governante. Cobra-se do governante para que o seu governo possa resolver os problemas do estado do Ceará. E vejo esse problema da seca como um grave problema do nosso estado. E vejo que, em termos de recursos hídricos, nós paramos com o Castanhão. Foi a última obra hídrica de grande valor feita no estado do Ceará. E isso dista ainda da época do governo Tasso Gereissati. O problema d'água no Ceará continua. A falta de recursos hídricos do Ceará continua. Quando Vossa Excelência puder. Darei com prazer ao deputado Edson Landim uma parte, darei. Deputado Edson Landim, eu fui na campanha eleitoral a duas localidades. Uma delas, Vila Batista, distrito de Morada Nova. Pensei até que fosse ligado a Jaguaretama, mas é de Morada Nova.
E lá tem um açude, eu até fiz essa referência aqui, o açude Cipuada, obra do senhor Ciro Gomes, quando governador, uma extraordinária obra. A 300 metros começa a ter povoado, deputado Sérgio, pessoas que moram vizinho a este açude. Essas pessoas são humilhadas a irem buscar água para beber de burro, de jumento, de burrico. Porque governante nenhum teve a sensibilidade de levar água para a casa desse povo através dessas famosas adutoras. O governo, a justificativa é que não tem dinheiro, não é prioridade. E aí fui há pouco tempo também, na campanha eleitoral, a Paraipaba. Eu fui a Paraipaba e vi nessa CE, nessa estruturante, uma verdadeira obra de engenharia. O governo do estado levando água lá para o Pecém, deputado Cirilo. As manilhas enormes, cada coisa espetacular de se ver, porque aquilo é desenvolvimento. E essas manilhas que eu vi lá, e é palco até de um procedimento meu que eu mandei para os tribunais, para fazer uma investigação sobre a licitação, essas manilhas dá gosto cearense ver, porque nós estamos vendo naquilo o progresso. Água levada do Castanhão para o complexo portuário do Pecém, para as indústrias. Que coisa extraordinária! A indústria sendo alimentada pela água do Castanhão, porque não se pode ter indústria sem água. Aí eu fico a perguntar, mas minha gente, o governo tem recursos para levar água lá do Sertão Central, lá do Jaguaribe, deputado Goni, numa obra espetacular de engenharia, leva água nesse eixão lá para o Pecém, gastando milhões para desenvolver o estado do Ceará. E não tem a dignidade de levar água para o povo beber na Vila Batista. Não tem como prioridade dar água ao povo de Vila Batista através de uma simples adutora, que não custa nada diante desta fenomenal obra que é de levar água para o Pecém, saindo lá de Morada, lá de Jaguaretama, Jaguaribara. Por que é que os governos, nas coisas simples, não se determinam a resolver? Vossa Excelência permite uma parte. Eu vejo lá em Lavra da Mangabeira, minha terra natal, município, distrito de Iborepi. O distrito de Iborepi, e olha que nós temos uma obra lá em Lavra da Mangabeira, também de Taxa Ereissati, a bem da verdade. Eu pensei que fosse de Ciro Gomes, mas eu fui agora colher dados, e é da época do governador Taxa Ereissati. Açude do Rosário, obra extraordinária, como o açude Cipuada, lá em Jaguaretama, lá em Morada Nova, obra do governador Ciro Gomes. E esse açude, deputado Cirilo, é um grande reservatório d'água a ponto de perenizar o Rio Salgado, que desce lá por Lavras, que vai sendo carreado lá para o Castanhão. E o município, o distrito de Iborepi, padece ainda do sofrimento de não se ter água em suas casas. O governo tem dinheiro e tem que ser louvado. A obra é extraordinária. Consegue levar água do Castanhão para o Pecém, para a indústria, e não consegue levar água para botar no caneco do pobre cearense que vive nesses distritos. É um paradoxo. E aí nós temos que cobrar do governo políticas públicas nesse sentido. Tudo bem, governador, ótimo levar água para o Pecém. E os nossos distritos que resolvem o problema com a adutora, com coisas simples, 300 metros, 500 metros, e esse povo ainda a buscar água
de caneco e caneco, de burrico, de jumento, no açude de Cipuada e no açude lá de Lavras, que é o açude do Rosário. Então eu queria aqui, deputados da base e senhor governador do estado, que pensasse em outros recursos hídricos para o estado do Ceará, porque nós temos que levar água para esse povo como estamos levando energia. Hoje há uma universalização de energia no estado do Ceará. Vossa Excelência, vou dar. E com a água, que é tão fundamental quanto, tão essencial quanto a energia, não está havendo preocupação do governo em resolver o problema d'água no estado do Ceará. Primeiro, governo, em termos de recursos hídricos, zero. Segundo o governo, eu estou aqui atentando para o governador Cid Gomes, que se desenvolva políticas públicas para universalizar a água ao povo do nosso estado. É uma cobrança que deva ser feita dessa Assembleia de maneira institucional, como fizemos aqui o Pacto das Águas, um trabalho extraordinário do Eudoro Santana. Então, eu quero aqui fazer a cobrança, dizer que o governador universalize a água, como está universalizado o atendimento à energia elétrica.